Nós temos o tema aí, Davi, por favor, pode colocar. Repita comigo, mantenha um olhar de fé. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha o que está escrito. Portanto, vivemos por fé. E o que, irmãos? E não pelo que vemos. Repita comigo. Vivemos por fé e não pelo que vemos. É para ser assim. Amém? Nós costumamos dizer aqui na igreja que o andar pela fé é um estilo de vida. Andar pela fé não é uma mudança de comportamento em tempos de crise. Andar pela fé não é uma mudança de comportamento em tempos de crise. Tipo assim, eu vou praticar esses princípios de fé porque eu agora estou em crise. Não, andar pela fé não é isso. O andar pela fé é um estilo de vida diário. Quantos podem dizer amém? É um estilo de vida para você tê-lo em todos os dias da sua vida. Paulo disse bem assim, em alguns momentos eu vivo pelo que vejo e em outros momentos eu vivo pelo que creio. Foi isso que ele disse? Não, ele disse, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, o estilo de quem anda pela fé é isso. E muitas vezes nós somos tentados para olharmos para as circunstâncias que estão à nossa volta. Muitas vezes nós somos tentados a olhar para a direção que as pessoas estão apontando, dizendo bem assim, não, você não vai conseguir, não, isso aqui não vai dar certo para você não, mas você tem que aceitar porque a sua condição de vida é essa mesmo, não, você vai viver assim porque as condições são assim. Você tem que entender que nós estamos em uma crise e esse é um tempo de dificuldade, então você tem que aceitar o quê? Dificuldades. Então nós sempre somos tentados a olhar para as circunstâncias e olharmos para ela com os olhos, o que, irmãos? Naturais. E se você olha para as circunstâncias com os olhos naturais, logicamente isso vai afetar o que? O seu ânimo. Quando você começa a considerar as circunstâncias que estão à sua volta, a primeira coisa que você vai sentir bater na sua alma é um forte o quê? Desânimo. É um forte desânimo. Você vai olhar e vai dizer assim, realmente é difícil. Eu não tenho forças para prosseguir. Eu não tenho força para continuar. E se você compromete o seu ânimo, a segunda coisa que vai lhe afetar é o seu humor, é o seu estado de humor. Você pode observar que as pessoas que estão constantemente murmurando são pessoas mal-humoradas, sim ou não? Você já viu uma pessoa que é constantemente alegre murmurando? Você já viu alguém murmurando com alegria? Não, você não vai ver. As pessoas que vivem murmurando são pessoas que normalmente são pessoas que estão sempre de mau humor. Elas murmuram de tudo. Murmuram do calor, murmuram da chuva, murmuram do governo, do tempo, de tudo. Se está frio, reclama do frio. Se está calor, reclama de quê? Do calor. É assim, reclama da comida, reclama da água, reclama de tudo. Nunca está satisfeito com nada. Até mesmo no relacionamento, se você faz uma coisa boa, a pessoa nunca enxerga algo de quê? Algo de bom, porque ela sempre está com o seu humor afetado e, consequentemente, está sempre fazendo o quê? Murmurando. E essas pessoas que normalmente são pessoas que murmuram com frequentemente, são pessoas que sempre estão olhando para as circunstâncias. E eu vou dizer para você uma coisa,
Isso eu não nego. É muito difícil trabalhar com pessoas assim. É muito difícil ter que lidar com pessoas assim. Porque você precisa constantemente ter que estar injetando nessas pessoas ânimo e fé, ânimo e fé, ânimo e fé. É ou não é assim? É um desafio, é cansativo. Porque parece que você tem que estar sempre falando as mesmas coisas. Você fala sábado, fala domingo, e quando é na segunda-feira parece que você tem que dizer tudo de novo, porque tudo que você diz, parece que a pessoa não absorveu o quê? Nada. Ela não consegue dar 10, 15, 20 passos com as próprias pernas, expressando a sua fé, porque na primeira dificuldade que advém sobre ela, ela volta a fazer o que, irmãos? A murmurar. É assim. Nós olhamos esse comportamento aonde? Esse comportamento no povo hebreu, quando saiu da onde? Do Egito. Deus fazia um milagre agora, mas quando eles estavam diante do desafio, o que eles faziam? Eles faziam o quê? Murmuravam novamente. Eles não conseguiam se manter em fé e dizer bem assim, o Deus que abriu o mar vermelho, esse Deus vai fazer algo sobrenatural e vai chegar água para a gente aqui. Deus abriu o mar vermelho, mas quando eles se depararam com as águas amargas de Mara, eles murmuraram. Eles nem sequer tiveram a coragem de orar e clamar a quem? A Deus por uma solução. Ainda que eles não acreditassem que Deus poderia transformar aquelas águas, mas eles já foram fazendo a primeira coisa, que foi murmurando. Por que eles murmuraram? Porque a fé não ocupou lugar no coração deles. Porque a Bíblia diz, e foi o próprio Jesus quem disse, que a boca fala daquilo que o coração está, o que, irmãos? Está cheio. Então, uma pessoa que está constantemente murmurando é uma pessoa que não se expõe constantemente à palavra de Deus e que não tem a fé enraizada no seu coração, logo ela não consegue manter-se na mesma linha de fé. Então, volta e meia, ela está declinando e declinando. E você tem que falar, creia, você vai ter um dia extraordinário, você vai ter uma semana extraordinária, você vai ter um mês extraordinário, você vai ter, mas é difícil, mas aconteceu isso, mas é assim na minha vida, eu não entendo porque só acontece isso comigo. Pense numa coisa que me dá aquela alergia, de eu me encostar todinho, quando eu escuto alguém dizer assim, eu não sei porque a minha vida nunca muda. Quando eu ouço a pessoa falar assim, a minha vida nunca muda, isso para mim é uma expressão de incredulidade. Olha o que a pessoa está dizendo, a minha vida nunca muda. E se ela continua dizendo, a minha vida nunca muda, 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 o que é que vai ser da vida dela? Me respondam. Nunca vai mudar. E nem o pastor, nem Jesus pode dar jeito numa criatura dessa. Porque Tiago 3 diz que a nossa língua é como o leme de quê? De um navio. É como uma faísca que pode incendiar o quê? Uma floresta. Você pode plantar um monte de semente na vida dessa pessoa, profetizando milagre na vida dela. Mas depois ela vem com uma palavra de incredulidade e incendeia tudo o que você plantou. Não é assim? É como o leme de um navio. Você ajuda a pessoa a redirecionar a vida dela, mas daqui a pouco ela faz o que, irmãos? Libera palavras e ela mesma vai lá com o lemezinho e faz o quê? E bota o navio na estaca zero, o quê? De novo. É difícil. É muito difícil. É um desafio ter que lidar com pessoas assim.
Por isso que Paulo nos chama para sermos pessoas de fé. Quantos podem dizer amém? Nós precisamos ter um olhar de fé firme, porque o diabo, ele sabe trabalhar colocando coisas em nossa mente. Ele sabe trabalhar. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Eu quero pedir que você mantenha atenção na palavra, não se distraia com o seu celular. Gênesis capítulo 15. Versículo 1. Diz bem assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. O que foi que Deus disse para Abraão aqui, irmãos? Não tenha o quê? Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. É interessante. Olhe para cá agora. O normal nesse versículo, o normal seria: Abraão está orando e expressando a sua oração em palavras, demonstrar o quê? Medo e insegurança quanto ao seu futuro. E depois da sua oração, Deus chegar para ele e falar o quê? Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, e grande será o quê? A sua recompensa. Mas não foi assim que aconteceu. Primeiro foi Deus quem se antecipou em falar com quem? Com Abraão. E por que Deus se antecipou em falar estas palavras para Abraão? Porque, logicamente, Abraão estava sendo bombardeado com esses pensamentos de medo, insegurança quanto ao futuro dele. E o que era que Abraão tinha feito no capítulo 14? No capítulo antes, no capítulo 14, Abraão havia vencido os reis, tido aquele encontro com Melquisedeque, e naquele encontro com Melquisedeque, não é dito em lugar nenhum nessas passagens bíblicas que Deus pediu que Abraão lhe desse o quê? O dízimo daqueles despojos, até porque nem existia lei nessa época de Abraão, não havia nenhuma lei, e Abraão voluntariamente, reconhecendo que ele tinha uma aliança com Deus, ele pega daqueles despojos que ele havia conquistado naquela batalha, e ele então entrega tudo, os 10% para quem? Para Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou quem? Abraão. Então, na hora que Abraão entregou aqueles dízimos, me respondam, materialmente, Abraão naturalmente ficou com mais ou com menos? Naturalmente, ele ficou, quando ele deu aqueles 10%, com mais ou com menos? Menos, ficou com menos. Diminuiu o seu poder, o quê? Financeiro. E o diabo, então, certamente começou a trabalhar na mente de quem? De Abraão. Vai faltar, vai acabar. Do que é que adiantou você ter dado tudo isso? Por que você deu? Quem mandou você dar? Por que você fez isso? E o seu futuro? Você vai deixar o quê? Olhe para a sua vida. Você fala que tem uma aliança com Deus, mas você não tem o quê? Um filho. E o que você tem? Você vai deixar para quem? E o diabo começou a perturbar a mente de quem? De Abraão. E Deus então se antecipa para Abraão e fala com Abraão. Abraão, não tenha o quê? Não tenha medo.
você não vai ficar pobre. Amém? Você não vai morrer de escassez. Eu sou o seu escudo contra a pobreza, contra a miséria, contra a crise e contra a falta. Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu Senhor e grande será a sua recompensa. Quantos podem dizer amém? Aí o Senhor fala algo para Abraão ainda mais. Diz-me assim: Abraão agora perguntou: ô Senhor, o que é que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filhos? E o herdeiro de tudo que eu possuo é esse meu auxiliar, escravo Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo na minha casa será o meu herdeiro? Ou seja, Abraão estava pensando que ele não ia ter o que, irmãos? Filho. E, consequentemente, não ia ter para quem transferir a sua herança. Mas no capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, o que foi que Deus disse com Abraão? Saia da sua terra, da sua parentela, e vá para um lugar que eu, o quê? Te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te abençoarem, e através de você eu abençoarei todas as nações da terra. Mas Abraão aqui estava sendo bombardeado pelo diabo. Isso acontece na minha vida e na sua vida? Sim ou não? Sim. É por isso que o tema dessa palavra hoje é que você deve olhar para as circunstâncias à sua volta com o olhar de quê, irmãos? De fé. Porque se você não tiver um olhar de fé, você vai declinar, ou você vai estremecer, como Abraão aqui estremeceu. E o Senhor disse mais para ele: então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, versículo 4: seu herdeiro não será esse. Quem é esse? Eliezer, o escravo, para quem Abraão estava o que, irmãos? Olhando. Para quem Abraão estava olhando. Vocês estão conseguindo entender a palavra dessa noite? Será que você de repente mora de aluguel e fica pensando bem assim: eu acho que eu nunca vou ter uma casa? Ou será que você olha para a sua casa e pensa bem assim: será que eu nunca vou ter uma casa melhor? Será que eu nunca vou ter uma vida melhor? Será que você olha para as suas contas e diz bem assim: será que eu não vou conseguir pagar essas contas? Será que eu vou viver sempre no vermelho? Será que eu vou viver sempre na dificuldade? É para isso que você está olhando? E é para essa direção que você está apontando as suas confissões? Olha o que Deus fez com Abraão. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para onde, irmãos? Olhe para onde? Olhe para o céu. E conte o que, irmãos? As estrelas. Olha o que ele diz: olhe para o céu e conte o que? As estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. O escravo de Abraão estava abaixo, no mesmo nível ou acima dele? Abaixo. Naquela época, escravo era escravo sem direito algum. Então Abraão estava olhando para onde? Para baixo. E Deus agora manda ele olhar para onde? Para cima, para os céus. Olhe para onde? Para as estrelas. Pode contá-las? Não. Assim será a sua descendência. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. A Bíblia não diz que não existe
A Bíblia diz que aquilo que não se vê. Existir é uma coisa e ver é outra. Existem coisas que a gente o quê? Não vê. Mas a questão não é existência, é uma questão de quê? De visão. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não está o quê? Não está vendo. Então, você tem que ter esse olhar de fé e falar, louvado seja Deus, obrigado Senhor, porque eu tenho a minha casa, eu não vou viver a vida toda no aluguel. Obrigado Senhor, porque eu tenho as minhas contas pagas e eu não vou viver endividado. Obrigado, Senhor, porque eu sou suprido, a minha família é suprida e a minha casa é suprida. Obrigado, meu Deus. Você pode olhar para a sua despensa, para o seu armário e dizer obrigado, meu Deus, porque todo ele é o quê? É suprido. Você pode olhar para o seu guarda-roupa e falar, Senhor, obrigado, porque o meu guarda-roupa, ele é suprido, ele é cheio, louvado seja Deus. Você pode olhar para a sua casa e dizer assim, Senhor, eu te agradeço porque eu e a minha família, nós servimos ao Senhor. Eu te agradeço porque essa é a realidade da minha família. Porque os meus pais são salvos, meus filhos são salvos, o meu casamento é salvo, minha família é salva, Senhor, obrigado. Essa é a realidade que eu estou olhando, crendo e confessando. Quantos podem dizer amém? Mas para isso, você precisa ter um olhar de que, irmãos? De fé. Não olhe de forma nenhuma para a circunstância à sua volta com um olhar natural. Por mais que a pressão esteja aumentando, não olhe. Continue tendo um olhar de fé. Porque a tendência do ser humano é assim. Se as coisas vão melhorando, ele vai dizendo, louvado seja Deus, porque Deus está o quê? Trabalhando. Mas se as coisas estão piorando, enquanto ele está orando, ele está pensando o quê? Que Deus não está o quê? Trabalhando. Eu gosto de Isaías capítulo 60, versículo 1, quando ele diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. A escuridão cobre a terra e as trevas cobrem os povos, e diz, mas sobre ti está brilhando a glória do Senhor. É um paralelo. Muitas vezes, de um lado, o diabo realmente está trabalhando. Mas não quer dizer que porque o diabo está trabalhando, Deus também não esteja trabalhando. Deus está trabalhando. Quantos podem dizer amém? Então, Abraão foi reanimado. Abraão prosseguiu em sua trajetória e nós conhecemos o fim. Deus lhe deu aquilo que havia, o que, irmãos? Prometido. Então, repita mais uma vez, diga, eu não vou deixar que o diabo perturbe a minha mente com desânimo, incredulidade e nem que saia dos meus lábios palavras de murmuração. Se você olhar e considerar aquilo que Deus já fez no passado, você vai ver que Deus não mente. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Não, Deus não é um Deus que muda. Tiago diz que em Deus não há o que, irmãos? Não há mudança. Olhe para trás, olhe para o passado. Veja quantas coisas boas Deus já fez na sua vida. E será que Deus parou de fazer? Será que Ele não tem muito mais para fazer ainda? Era isso que Israel não fazia. Israel, eles não conseguiam. É interessante que eles olhavam para o Egito. Eles olhavam para a condição que eles tinham lá, e dizer bem assim, mas no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho para comer, e no deserto nós não temos nada. Eles não conseguiam olhar para dizer bem assim, tudo bem, estávamos escravos no Egito, mas Deus nos tirou com a mão forte, Deus abriu o mar vermelho. Em nenhuma passagem bíblica você vai ver esses murmuradores fazendo menção de algo bom que Deus havia feito no passado. E aí Davi diz bem assim, em um dos salmos, que eu não lembro agora com precisão qual salmo, ele diz bem assim, Israel conhecia os feitos
do Senhor. Mas Moisés conhecia a face de Deus. Israel conhecia os milagres, mas Moisés conhecia a face daquele que fazia os milagres. E isso faz muita diferença. Amém? Olhe para tantas coisas boas que Deus já fez na sua vida. Olhe o que Deus já manifestou na sua vida e se alegre em Deus. Quando eu comprei a nossa casa em 2012, eu passei anos deitado na minha cama, olhando para o teto e dizendo bem assim: meu Deus, eu tenho uma casa. E eu lembrava, eu saí da caverna, eu não tinha nada, e hoje eu tenho uma casa. Eu estava na varanda da casa, perto da praia de Aruana, e a brisa era muito forte na casa, e eu dizia assim: meu Deus, eu tenho uma casa perto da praia, meu Deus, obrigado. Às vezes estava aguando o jardim, e meu Deus, obrigado, eu tenho um jardim para cuidar. Antes eu não tinha nem sequer o quê? Uma planta. Então, quando você começa a olhar para o que Deus já fez, o seu coração se enche de quê, irmãos? De gratidão. E gratidão é um ato de fé, sabia? Por isso que Filipenses 4,6 diz: não ande inquieto com coisa alguma, mas em tudo apresente a Deus suas inquietações, com orações e súplicas, velando por elas com ações de quê? De graça. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? A sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Ou seja, você vela com ações de quê? De graças. Amém? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Eu estou no aluguel, mas obrigado, porque eu estou no aluguel, mas esse não é o fim para a minha vida. Eu te agradeço, Senhor. Eu digo que o Senhor tem mais à frente. Você começa a fazer o quê? A agradecer. Quantos podem dizer amém? Eu ouvi uma frase um dia bem assim, de um pregador chamado Mike Murdock. Ele disse bem assim: se você celebrar o que você já tem, Deus vai dar para você aquilo que você não tem. E se você murmurar por aquilo que você não tem, Deus vai permitir que lhe seja tirado aquilo que você tem. Olha só, eu vou repetir. Se você agradecer a Deus pelo aquilo que você tem, Ele vai dar aquilo que você não tem. Mas se você murmurar por aquilo que você não tem, Deus vai permitir, por causa de que você quebrou um princípio, e vai ser tirado aquilo que você tem. Não é Deus quem vai tirar. Ele vai permitir. Por que Ele vai permitir? Porque você deu o quê? A brecha através da murmuração. Então, irmãos, nós precisamos ter um olhar de fé e uma linguagem de fé. Quantos podem dizer amém? Olhe firmemente. Jesus, habitualmente, ele fazia isso. Ele sempre dava direção para os discípulos, ensinando para eles, para que eles pudessem olhar para um novo horizonte. Quando a gente vai ler Lucas capítulo 5, que narra o milagre da pesca, você vai ver algo interessante ali, porque os discípulos haviam trabalhado a noite inteira. E tinha pego o que, irmãos? Tinha pego o que, irmãos? Nada. E o que estava diante deles? O mar. O mesmo mar que eles haviam trabalhado o que, irmãos? A noite inteira e não tinha pego o quê?
nada. Agora Jesus disse bem assim para eles: vão para onde as águas são mais fundas. Mas era o mesmo que, irmãos? Era o mesmo mar, sim ou não? Ele não disse, saia daí e vá pescar em outro lugar. Se dissesse, e eles fizessem, também experimentariam o quê? O milagre. Então eles estavam diante do mesmo lugar, só que eles agora tinham que olhar de uma maneira, o que, irmãos? Diferente. O mesmo mar, mas eles tinham que olhar para uma direção, o quê? Específica, onde as águas são mais fundas. Ou seja, Jesus fez com que eles agora projetassem um olhar de fé para algo novo e diferente. Você pode dizer amém? Escuta o que eu vou dizer. Você só vai ser capaz de conquistar coisas novas na sua vida se você ousar dar passos de fé mais largos. E às vezes você vai ter que caminhar em lugares, o que, irmãos? Desconhecido. Você vai ter que se mover para coisas que aparentemente, naturalmente, parece que não vai o quê? Que não vai dar certo. Mas se você tem uma palavra de Deus e se move na direção daquilo que Deus está o quê? Apontando, você vai vivenciar um milagre na sua vida. As pessoas pensam que Deus escolhe umas e outras não, para fazer o que, irmãos? Os seus milagres. E eu costumo dizer que isso é um equívoco, porque a palavra diz que Deus não faz o que, irmãos? Acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus tem para um, Ele tem para todos. Em Isaías 1,19 ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor desta terra. Ele botou exceção para alguém? Não, é aberto para quem, irmãos? Para todos. A fé é uma ferramenta acessível para todas as pessoas. Agora, só vai experimentar o sobrenatural que a fé é capaz de dar àquelas pessoas que vão mais longe. Então, Pedro está no barco, Tiago, João, e começam a remar na direção, no ponto que Jesus havia, o que, irmãos? Dirigido eles. E escute outra coisa, sempre digo isso na igreja. Sempre digo isso. Normalmente, todo milagre na Bíblia, ele é precedido por uma instrução. O Senhor deu uma instrução, vá e faça determinada coisa. E a pessoa faz, e Deus faz o que, irmãos? O milagre. Ele disse, Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas, porque é o Senhor que está mandando, eu vou fazer. E eles fizeram. E quando fizeram, Deus fez o que, irmãos? Deus honrou. Quantos podem dizer amém? Então, irmãos, tire os olhos das coisas naturais. Daquilo que habitualmente é o natural, que, irmãos, acontecer. Nós não somos seres naturais. Nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, o sobrenatural de Deus é para ser algo natural na nossa vida. Você pode dizer amém? É para ser algo natural. Não é para você ficar surpreso, digamos assim, com o sobrenatural de Deus, porque nós somos seres, o que, irmãos? Espirituais. É para a gente estar nós estarmos habitualmente experimentando o que, irmãos? Milagres, rompimentos, avanços. Deus não tem para nós uma vida estagnada, parada, que vai só assim, subindo, descendo, melhora, piora, está bom, está ruim, melhora, piora, não. Deus tem para nós uma vida de crescimento e avanço contínuo. Provérbios 4 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, até ser dia, o que, irmãos?
Esse dia é perfeito, ou seja, ela vai clareando até haver um rompimento e uma plenitude daquela luz. Assim é para nós. Eu estou crendo em viver coisas tão grandes. Eu chamo a existência direto na minha vida esta palavra: Senhor, eu vou viver debaixo de plenitude. Debaixo de plenitude. Sabe quando uma chave vira na sua vida? Essa chave dentro de mim virou há algum tempo atrás. E eu tenho escalado e visto coisas na minha vida tão sobrenaturais que os irmãos não têm noção daquilo que Deus tem destravado e realizado na minha vida. Quando essa chave virou, dizer assim: eu vou andar sobre as águas, eu vou confiar em Deus, vou me mover na direção que Ele falar comigo e nada mais importa. Quantos podem dizer amém? Você tem a escolha. Vai viver como uma pessoa natural, experimentando os resultados naturais, ou você vai querer viver como uma pessoa que vive e experimenta o sobrenatural? Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.